Boa noite, Caio. Saludo para los hermanos e um abraço para todo o pessoal aqui do Brasil. Eu ia começar, antes de você entrar, eu ia começar a live fazendo uma brincadeirinha. Até foi tema da divulgação dessa live. A voz do Isaac Bardavi, Belegard, personagem do Isaac Bardavi, que sempre te chamava e marcava aquelas cenas com aquela voz dele bem característica, bem peculiar, gritando, obrigada, obrigada. E eu até queria saber... Diga, desculpa. Não, é uma curiosidade que eu tinha desde o começo, quando eu assisti essa novela. Durante a exibição, alguém te chamava assim na rua? De brigada? Não chamava, não. Só falava assim, Dona Beija, eu acho que falava mais assim da novela da Dona Beija, então, brigada não. Mas você estava falando do Isaac, o Isaac era um grande dublador, né? A gente ouvia a voz dele, assim, em grandes filmes dublados, em desenhos animados, era uma grande figura, ele era muito engraçado. Eu acho que se eu fosse ator e contracenasse com ele, eu não ia ter maturidade o suficiente para evitar de pedir para ele imitar o esqueleto do He-Man. Isso acontecia entre vocês? Isso acontecia entre vocês, essas brincadeiras? Ele mesmo, desculpe, eu não ouvi, ele mesmo nas brincadeiras, ele mesmo partia para as imitações. Ele era um cara muito engraçado, muito bom e bem-humorado, contava piada, criava um clima, assim, no set, muito gostoso. E, então, às vezes, ele mesmo soltava as vozes dele, do He-Man, era legal. Eu queria estar presente, mas nessa época eu ainda não era nascido. Eu acompanhei a novela, a reexibição da novela, na verdade, e entrando no recorte da novela, João, na verdade, antes de entrar no recorte, porque todas as lives com os nossos convidados, a gente inicia perguntando o que o ator fazia, a época em que a novela começou a ser exibida, como foi o convite. Mas hoje, de uma maneira até um pouco pesarosa, eu queria começar a live prestando as nossas condolências em nome do canal à família do Jonas Mello, que fez em Dona Beija José Carneiro de Mendonça. Eu acho muito bacana da parte de vocês homenagearem o Jonas. Assim, era um ator muito interessante, era um ótimo ator. Tem uma história de vida muito curiosa, não sei se você sabe, ele era estivador no Porto de Santos, daí começa a fazer teatro junto ao sindicato lá dos estivadores, e aí vira um grande ator, tinha um vozeirão, né, fazia muita locução. Era um cara muito bacana também. Aliás, o elenco da Dona Beija, o Erval Rossano teve essa sabedoria, que ele tinha essa sabedoria, o Erval. Ele montava um elenco que ele sabia que ia criar harmonia no set, não ia ter problema, eram pessoas assim... maduras artisticamente, algumas até imaturas em termos de vida, mas maduras artisticamente. Então ele criava um clima muito bom. Ele era um diretor muito leal à sua equipe, aos técnicos, aos atores. Então o Erval criava esse clima e aí ficava uma coisa muito gostosa de trabalhar. E o Jonas também era uma dessas peças, dessa engrenagem que funcionava muito bem. Então eu lamento, né? Perdemos grandes amigos, grandes atores, mas então, muito bacana essa homenagem. Eu também queria render meu abraço solidário a toda a família do Jonas. Nós seremos eternamente gratos por esse trabalho, não só dele, mas de todo o elenco. Para mim é até, como é que eu posso dizer, desconcertante estar aqui com você, João. Não, você falou que não era nascido na época de Dona Beija. Você nasceu em que ano? Eu sou de 92, do final de 92. E assisti a novela em 2009, quando ela foi reexibida por outra emissora, e me encantei. Eu já era encantado pela teledramaturgia como um todo, e me encantei não só por Dona Beija, como pelo percurso de todos os atores, inclusive o seu. Só o seu currículo aqui na apresentação já nos toma um bom tempo, e é muito bom falar a respeito disso, não é? Mas vamos começar pelo começo. Agora sim, entrando no recorte, eu queria saber
O que você fazia em torno de 1985/86 e como você entrou na novela? Como partiu o convite ou o teste, enfim. É. Olha, eu morava em São Paulo nessa época, estava Sim. casado, minha filha tinha 1 ano e meio, eu estava aqui em São Paulo, fazia uns trabalhos na O2, uns trabalhos assim com o pessoal que tinha um programa na Gazeta, com o Goulart de Andrade, então é meio repórter, eu praticava Tai Chi Chuan e fazia pequenos trabalhos aqui em São Paulo, né, de locução, E aí, quando soube que a Manchete ia produzir a Dona Beija, eu fui para o Rio e me apresentei para o Erval, já conheci o Erval da Globo, bati na porta mesmo, fui lá, estava querendo fazer um trabalho com ele, e aí ele me colocou na novela. Falei, não, claro, pô, muito bom, tô precisando mesmo, tô montando o elenco, e aí entrei, aí fui contratado pela Manchete. Isso foi em 85. Você se lembra como você ficou sabendo que a novela ia ser produzida? E o Não, isso Erval... não, é jornal, né? Eu sempre li um jornal diário, e aí num dia no jornal eu li que a Manchete estava começando a produção de Dona Beija, que a direção ia ser do Erval Rossano. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá, não custa nada. A vida da gente de ator é assim, às vezes tem que ter oportunidade, pum, vai lá. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Dessa vez deu. Há pouco tempo atrás a gente brincava, né, de chamar o Brigada, e o Tiago, administrador da página, como eu já disse, está me lembrando aqui. Vamos, além de chamar o Brigada, como já fizemos, chamar outras pessoas para acompanhar a nossa entrevista, para acompanhar esse bate-papo sobre detalhes que eu acredito que não tenham sido tratados pela imprensa nos anos 80. Mas uma curiosidade também, acho interessante. Brigada era o nome do personagem ou era uma patente? Era assim, é como no Rio Grande do Sul hoje. Eles não têm a polícia militar, tem a brigada militar. Uhum. Naquela época, viu? A polícia era a brigada. Então, o brigada vem da denominação da corporação policial, né? E a direção nunca... A direção aí, nunca te participou sobre o nome do personagem é esse, não? Mas aí eu inventava, né? A gente já ficava brincando. Eu lembro que eu botei o nome de Anacleto, o cara chamava Anacleto Ferreira Dias, quer dizer, filho de português com índio. A gente ficava brincando, assim, né? Quer dizer, na construção do personagem você começa a brincar, no fundo é isso, é brincar e inventar nomes, inventar história. Aí eu botei esse nome, mas era uma coisa aí, poucas pessoas sabiam, né? Era uma brincadeira minha. E a princípio seria, João, um personagem pequeno que ganhou corpo, porque na verdade o seu personagem ganhou, ele foi eu entendo que ele seja a grande escada da novela. Ele anuncia os principais acontecimentos para o Arraial. Exatamente, Ele começaria como um personagem pequeno, né? Mas aí teve essa coisa aí o trabalho do ator, né? Você vai ter uma química entre a direção e os atores, você começa a pegar a embocadura do texto, aí o autor em casa fala, bom, dá para ir nesse personagem, dá para investir nesse. E aí foi. Aí teve essa coisa da polícia, né, saber de tudo que acontece, então ia lá dar notícia e tal. E aí, quando começa a trama lá com a Dona Beija, que vem a Jusileia Teles, que fazia a empregada da Dona Beija, eles inventaram essa história, esse romance entre eu e a Jusileia. A gente se divertia muito, né, porque é uma pessoa muito bacana também. E eram divertidíssimas as cenas entre vocês, os diálogos eram muito engraçados. E aí uma coisa legal, porque aí o personagem vai para o núcleo central da novela. Isso, para um ator dentro da novela, é uma coisa positiva, que ele pode explorar um pouco mais o seu trabalho, pode contracenar com outros tipos de personagens. Então, aí quando eu percebi que o Brigada ia se deslocar para o núcleo da Dona Beija, eu falei, que bom, então acho que o autor está gostando, o público está gostando, e aí a gente vai, né? E nem foi tão... A novela nem demorou muito nem transcorreu muito para que isso acontecesse. Já na volta da Beija de Paracatu para São Domingos, você quem dá a notícia para todo mundo que ela tinha retornado. E lá no final, o seu personagem ainda consegue emboscar o Quarentinha. Então, todos esses acontecimentos tiveram... Oi? Virou herói. Mas assim, mas é que quando vira herói... Desculpa, te cortei.
Não, não, eu acho que só tá tendo um delay na conexão, aí às vezes a minha fala passa por cima da sua, me perdoe. Não, mas aí, porque aí a gente, quando a gente está gravando, o autor já vê algumas cenas, né? E é incrível, né, Caio? Você sabe, nas 2, 3 primeiras cenas de um personagem, o autor já sabe se ali vai render ou não vai. A gente mesmo sabe. Então, com Uhum. uma novela aberta, a gente, na primeira semana, já sabe o que vai funcionar, o que não vai funcionar. E aí o Eval, com esse olhar dele bem experiente, né, já falou, não, vamos ali no Brigada, tal, que acho que vai dar certo. E aí foi bárbaro fazer a novela. E já que a gente está falando da composição do personagem, como aconteceu para você a construção do Brigada? Principalmente um personagem que tinha uma atuação diferente, ele era um militar, então você passou por aula de montaria, ensaiava essas cenas de combate, lá na frente com o Quarentinha, o Haroldo Bota, como foi isso? Não, a gente não ensaiava, não, essa cena de montaria, ali já tinha que chegar meio pronto, né? E eu fiz o seguinte, Caio, eu comecei a ler um pouco de livros de história para ver como é que eram as relações humanas naquela época histórica. Quer dizer, não era o personagem, mas eu lembrei muito, que eu me impressionei muito quando eu era menino, aqui no Teatro de Arena, eu vi o Lima Duarte fazendo uma peça do Boal chamada Arena contra Zumbi. Ele fazia um capitão do mato que perseguia os escravos. Eu não sei porque eu me lembrei desse personagem. Claro que o Brigado era um policial meio boa praça, assim, era um cara mais relaxado. Mas, assim, o imaginário, né, do personagem seria aquele cara que na época também caçava escravos, né? Tinha toda uma coisa, era polícia, não deixava de ser polícia. Mas aí eu comecei a humanizar o personagem, comecei a pensar, não sei como é que seria ele andar naquelas tardes lá no Arraial, né? Como é que seria ele lá vendo os escravos? Aí você vai imaginando. Mas basicamente foi assim, uma coisa de ter uma imagem de polícia que a gente tem, né? Que é uma coisa que é na Uhum. nossa cabeça, né? Ou pro positivo ou pro negativo, né? Às vezes vai para um lado, mas enfim. Mas então foi isso, o personagem. Foi isso. E a Você, convivência, né? Você falando sobre leitura, a novela ela foi baseada em duas obras, em dois clássicos da literatura. Dona Beija, Feiticeira do Araxá e A Vida em Flor de Dona Beija, do Agripa Vasconcelos. O elenco foi submetido a essas leituras ou não? Não era necessário, bastava sinopse, jogo rolando. Rolando. Aí cada um fazia a sua pesquisa por conta própria, né? Porque o Erval era um homem eminentemente de televisão. Tinha essa praticidade. E ali não tinha muito tempo, por exemplo. Eu já fiz trabalhos na Globo, você ficava de 2 meses a 2 meses e meio se preparando, como no Grande Sertão Veredas. Aí sim você tinha aula de equitação, aula de prosódia, ensaios, mas ali naquela específica situação da manchete, não tinha tempo. Era começar e tocar o barco e colocar no ar, porque era uma emissora que ainda estava, né, na teledramaturgia, estava praticamente iniciando ali, né? Então, a gente tinha um compromisso de fazer uma coisa assim, meio que um tour de force mesmo para a novela estrear. E aí funciona assim, televisão funciona assim. Aí tinha os figurinos, cara do Zeffirelli, de uma ópera que o Zeffirelli dirigiu no Teatro Municipal. Já tinha mais ou menos meio pronto, uma pesquisa de arte também. Então, foi. E o Reval é assim, ó, vamos fazer. E funcionou. Eu imagino como tenha sido a loucura dessas gravações nos primórdios da Manchete. Especialmente, como outros atores já comentaram aqui conosco, a respeito do calor. João, quando a câmera fechava em você, nas suas cenas, você está literalmente molhado. Aquele suor era seu ou era puramente cenográfico? Não, era meu, Caio. A gente começou a gravar no segundo semestre de 85. O Rio de Janeiro começa a esquentar muito nessa época. E a gente gravava, os estúdios da Manchete eram num bairro chamado Água Grande, é um subúrbio do Rio. Era muito quente. E a cidade cenográfica era em Itaguaí, que também é bem quente. Então, a gente pegou o final do ano e o verão de 86 gravando. E eram roupas assim, de veludo, eram roupas pesadas. As mulheres sofreram muito com a questão da maquiagem,
eram roupas de veludo, eram roupas quase reais mesmo, não era uma coisa cenográfica. Então, e não podia ter ar-condicionado, porque eram uns estúdios ainda que estavam uma situação um pouco precária, não tinha um sistema de ar-condicionado, porque, na verdade, o estúdio era um grande depósito da Manchete, que eles transformaram rapidamente num estúdio de gravação de novela. Então, ainda tinha algumas deficiências técnicas que a gente teve que superar. Por exemplo, eu tive um problema no primeiro dia de gravação, eu inventei de usar lente de contato. Repeti, primeira vez que eu usei. Primeiro dia de gravação, o cenário tinha recém-pintado, tinham acabado de pintar. Querido, me deu uma lente nos olhos, me deu um negócio, a lente grudou, eu tive oculista tirar, uma eu não conseguia abrir o olho. Então, teve todas essas intempéries, que depois a gente releva, mas assim, então era tudo muito novo, muito novo. E depois continuou com lente de contato ou foi sem mesmo, na garra? Aí tirei e voltei a usar o óculos. Teve uma, não sei se a gente vai chegar até lá, mas assim, como a gente ainda quer falar outros assuntos, sim, claro que eu fiquei pensando nas coisas, né, que a gente podia conversar sobre a novela, né? Então eu lembrei de uma coisa, a gente foi homenageado em Araxá. Passar o final de semana no Grande Hotel de Araxá, que a prefeitura e o governo de Minas iam nos homenagear. E mandaram 2 aviões do governo de Minas nos buscar. Eram aviões pequenos, que cabiam de 12 a 16 pessoas, não ia o elenco inteiro, porque muita gente fazia teatro. A gente foi num sábado de manhã, voltamos numa segunda-feira de manhã. Decolou o primeiro avião e eu estava no segundo. Decolou, passou 10 minutos, o piloto falou, a gente vai ter que voltar. O que houve? Não, deu uma pane aqui, estourou a mangueira de gasolina que leva gasolina para o motor. Já cortei o motor, só com vamos voltar. Aí voltando para o Santos Dumont, aí ele falou assim, ó, o seguinte, é um concerto fácil, vai demorar de 2 horas a 2 horas e meia. Vocês topam continuar a viagem nesse avião? Porque se não for nesse avião, não tem como, eu vou ter que voltar. Aí só uma atriz que não quis ir, a Maria Isabel de Lisandra, que inclusive já faleceu, ela tinha pavor de andar de avião, ela não quis ir. Aí nós esperamos lá 2 horas e pegamos o mesmo avião e fomos rezando até Araxá. Que foi um dia muito triste esse sábado. A gente rezou, chegou bem lá. Aí quando a gente chegou no hotel, estava jogando Brasil e França pela Copa do Mundo de 86. E o Brasil foi desclassificado nos pênaltis. Então ficou um baixo astral, e à noite ia ter uma festa e tal. Enfim, aí do baixo astral durou meia hora, quer falar, quer saber, vamos para a festa, vai ser um jantar maravilhoso, tinham jornalistas do Brasil inteiro, a Manchete cobrindo, e foi uma homenagem muito bacana. E aí eu pude ver em loco, porque meu tio-avô, irmão de meu avô, Luiz Signorelli, foi o arquiteto que construiu o Grande Hotel de Araxá. Então tem uma placa lá com o nome dele, uma homenagem, e aí eu chego lá, eu sou tratado assim como uma parte da família do hotel. Acho que fiquei muito impressionado com a obra. Na época, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, ele deu uma carta branca para o Luiz Signorelli, que era um arquiteto muito famoso em Belo Horizonte. Sim. E aí ele construiu o hotel lá, então eu fiquei muito feliz. Eu já sabia disso, minha mãe já tinha me falado isso, por isso que eu também acho que por isso, recentemente, eu quis fazer a novela, né? Tinha uma parte da minha família que deixou a marca histórica ali. E aí, quando eu cheguei no hotel... Eu ia te perguntar sobre o Luiz Signorelli, porque esse além da novela ser ambientada em Minas, o nosso canal ele é muito mineiro. Eu sou de Minas Gerais, o Thiago é de Minas. E... Eu também. De Cambuquira. Cambuquira. Vocês são da onde? Belo Horizonte? Nossa, eu sou... Olha só como é que o canal ele é mineiro. Dona Beija é ambientada na região do Triângulo. O Tiago é de Belo Horizonte. Você é de Cambuquira, no sul de Minas, correto? Eu já sou da região norte, o extremo oposto. Minha cidade se chama Itamarandiba. Fica na região de Diamantina, Montes Claros. Aquela música linda do Milton, né? Um poema do Drummond, né? Itamarandiba. Isso! Exatamente. Assim, para nós que somos mineiros, assistir Minas na televisão é muito convidativo. Mas eu moro em Belo Horizonte há muito tempo, sei da história do Luiz Signorelli, e ia te perguntar a respeito disso, e ia fazer também uma relação com a história da Beija. É claro que os nossos seguidores conhecem a história da novela,
sabem que a Dona Beija foi uma personagem inspirada em uma mulher que realmente existiu na cidade de Araxá, mas às vezes os detalhes da história real escapam. E o Grande Hotel foi construído sobre a chácara do Jatobá, o Liceu da Beija. A Fonte da Jumenta, com as lendárias águas embelezadoras, rejuvenescedoras, foram canalizadas e estão lá. Então você foi feito para a novela, né, João? Não, é incrível, cara, porque a gente toma banho, abre a torneira, sai essa água rejuvenescedora, embelezadora. E isso a gente sabe, né? Essas águas minerais são poderosas. Eu venho de uma cidade também que tem estação de águas. Realmente, a história de Minas Gerais é muito interessante, da cura das pessoas. Né? Eu sou fascinado por essa coisa da mineralogia que tem nas nossas Minas Gerais. Eu tenho certeza que sim. E só porque fiquei com a pulga atrás da orelha, e a recepção do pessoal de Araxá, quando vocês chegaram, como é que foi depois desse jogo, é claro? Foi maravilhosa. Eles estavam muito felizes, né? Foi assim um carinho muito grande. Eu lembro do Lafayette Galvão, que já morreu também, que estava com a gente, que é de Minas também, né? Ele é ali ele acho que é de Uberaba, o Lafayette acho que é de Uberaba, ali no Triângulo Mineiro também. As pessoas vinham agradecer a gente, porque eu estava, sabe, falando de Araxá, estava falando da história de Dona Beija. Na novela tinha uma coisa muito bacana, né, Caio? A Manchete tinha uma imagem muito simpática junto ao público. E a novela tinha essa imagem muito simpática. Era uma novela muito bem feita, a Maitê Proença no auge, né, da sua beleza, no auge do seu esplendor como mulher, né, uma coisa assim, você via no ar, assim, era uma coisa... O Gracindo Júnior também fazendo um par romântico com ele, também no auge do seu vigor, né, de um homem daquela época. E, então, era muito bonito de ver também. A direção de arte, o figurino, o ritmo da novela. Então, as pessoas adoraram. Vinham falar com a gente, fazer uma questão de tirar foto, conversar. Olha, foi uma experiência muito bacana chegar na cidade onde se passou aquela história e a gente como personagem daquela cidade. Né? Acaba que assim você responde indiretamente a uma pergunta que eu ia fazer e que foi feita para a Bia Sion e para a Nina de Pádua, e elas não sabiam responder, não se lembravam para responder com precisão. Se houve gravações em Araxá, gravações da novela. Não teve. Não teve. Não teve. Eu não sei, porque na época também a Manchete não tinha uma condição técnica muito... Eu acho que tinha uma certa dificuldade de logística, de elenco, de equipe técnica e tal. Não teve, não. Gravamos só lá no Rio de Janeiro mesmo. Entendi. Vamos falar um pouquinho do seu figurino, que também é outro aspecto interessantíssimo, mas principalmente sobre aquele chapéu. Era fácil equilibrar aquele chapéu enorme na cabeça? Aquilo atrapalhava a cena de alguma maneira? Olha, era mais uma preocupação para mim, Caio, porque não encaixava muito bem. Tanto que toda vez que eu tirava o chapéu, eu ficava com ele aqui, assim. Nas cenas a cavalo também, que a gente tinha que andar a cavalo, aí era mais complicado, porque às vezes você está andando rápido, né, galopando, o Erval gostava de um galope, ele pedia para a gente galopar, e aí, às vezes o chapéu voava, tinha que segurar. Olha, tem coisas no novela que só atrapalham a gente, só põe mais preocupação além do texto que você tem que decorar, da marcação que você tem que seguir, ver a iluminação, sabe? Ali você tem que ver tudo, iluminação, câmera, colega, marcação. Então é muita coisa na cabeça da gente. Aí quando vem mais uma peça de figurino, a gente fala... tudo e bem, o chapéu fazia sombra no colega do lado? Não, às vezes fazia sombra na minha cara, porque tinha uma coisinha assim, né? Aí ele levantar. Esse que era o problema, porque quando ele fazia uma sombra no meu olho, o iluminador falava, levanta um pouquinho. Aí eu levantava, e quando eu levantava, ele desequilibrava, caía. Eu já pensava que isso fosse acontecer, mas eu tinha que perguntar direto para quem teve essa experiência. E falando em gravação, como era a sua rotina, não só a rotina de gravação, mas o seu dia a dia em razão das gravações? Você
Morava próximo aos estúdios, se mudou para próximo dos estúdios, na verdade, né? Porque você veio de São Paulo. Acordava a que horas? Gravava quantas horas por dia? Como é que era? Olha, eu me mudei de São Paulo para o Rio, né? Na verdade, fiquei na casa de um grande amigo meu primeiro amigo de infância, o Fábio Pedalino, que hoje mora em Baipendi. Fiquei hospedado um tempo na casa dele. E depois eu aluguei um apartamento em Copacabana. Acabei ficando lá um tempão. Mas assim, eu sou um ator meio disciplinado. Eu gosto de levantar cedo, eu pratico Tai Chi Chuan, faço yoga, então eu faço uma prática assim, meditativa que demanda 1h30 por dia, na hora que eu procuro fazer na hora que eu levanto. E eu morava relativamente, quando eu morava em São Conrado, não era perto da Manchete. Quando eu fui para Copacabana, era perto da Manchete, a gente ia até a Rua do Russell, ali na Glória, de lá pegava o transporte, ou para o estúdio em Água Grande, que demorava mais ou menos uns 45 minutos até lá, ou para Itaguaí, aí já demorava 1h30. A gente saía relativamente cedo, saímos de lá às 8 da manhã e voltava no final da tarde. Como o meu personagem rodava muitos cenários, eu gravava muito. Porque em novela, você sabe, quando o personagem grava em poucos cenários, ele grava 1, 2 vezes por semana no máximo, né? Mas obrigado, a gente gravava todos os dias da semana. E tinha que estar de casa às 7h15. Então eu levantava às 5 horas, fazia a minha prática até 6h30, tomava café e ia lá para a Manchete para esperar o transporte. A gente almoçava lá, ficava lá, e no final da tarde eu voltava. E quando eu estou trabalhando, eu procuro sair pouco à noite. Se eu tenho gravação no dia seguinte, eu prefiro ficar estudando o texto, eu prefiro ficar tranquilo e sair só quando eu não tenho gravação no dia seguinte, né? Porque nós atores temos que estar com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso emocional afiado para o que o diretor pedisse fazer, né? Claro. E aí você separava qual parte do dia e da semana para decorar o texto? Olha, Caio, eu tenho o seguinte método. A partir do momento que eu recebo o texto, eu fico lendo. De manhã eu leio, sem me preocupar com decorar. Leio, de tarde leio, de noite leio, e aí eu tenho... Aí nós atores somos meio malucos. Eu acho que se eu botar o texto embaixo do travesseiro, as palavras vão entrar na noite na minha cabeça. Então eu ponho um capítulo ali, eu ponho embaixo do travesseiro e durmo. Eu acho que a palavra durante a noite vai entrar na minha cabeça. É uma coisa meio maluca, mas eu faço isso. E aí, faço isso. Aí, um dia antes da cena, eu paro, aí eu procuro falar sem ler. E tento, às vezes dá, às vezes não dá certo, combinar com a pessoa que vai gravar comigo, da gente chegar 1 hora antes da hora marcada e sentar e bater o texto. Porque na hora que você bate o texto com outro ator, você decora. Aí você entra. Então eu prefiro fazer assim, porque eu gosto de estar seguro com o texto em cena. Eu tenho colegas, ótimos atores, que não decoram. O que eu vou gravar? Pega o texto, lê e saem gravando belíssimamente. Eu não tenho essa capacidade. Então, eu preciso estudar, eu preciso estar seguro, decorado, porque aí o diretor pede uma coisa, você faz, quer mudar o caminho, então aí você fica meio que pronto para fazer a cena de acordo com a direção do trabalho. Né? Mas você fala de colegas que não decoram, mas leem ali rapidamente e absorvem o texto, ou improvisam? E tinha isso em Dona Beija? Tinha alguma coisa assim? Não, em Dona Beija não tinha, não. Dona Beija não tinha. Mas não ficam dando campo, não absorvem o texto. É uma capacidade que eles têm de pá. É uma memória fotográfica, o cara bate o olho ali e já grava. E grandes atores fazem isso. Eu não consigo. A gente fala... Desculpa, pode completar. Eu quero ouvir até o final. A primeira novela que eu fiz, na Super Manuela, tinha um ator chamado Carlos Vereza. Sim. E o Vereza, eu já admirava ele pelos trabalhos que ele fez no Bandeira 2, o Miro, que ele tinha feito na Selva de Pedra, que foi um dos trabalhos mais brilhantes que eu já vi em televisão. Ele falou: olha, João, apesar de eu ser um cara meio contra a televisão, vivo disso, mas ó, chega decorado, cara, estuda em casa, chega decorado, que aí você consegue fazer um trabalho do jeito que você quiser. Eu fiquei com essa coisa que o Vereza me falou um dia. E aí, a partir daí, comecei a decorar, a estudar, né? A estudar. Porque é legal, você também... Caio, quer dizer assim, novela, você sabe, a gente grava 42 cenas por dia. Uhum. O próprio diretor escolhe 2 da manhã, escolhe umas 4, 5 cenas onde vai caprichar, e o resto toca o barco, né?
Então, eu também escolhi umas cenas que eu achava que eu precisava entender o que o personagem estava dizendo, eu precisava entender para onde é que vai, de onde é que ele vem. Então, tinha umas cenas que eu caprichava mais no estudo, né? E outras eu só decorava e na hora fecha o olho, concentra e vai. Nós falamos sobre Itaguaí, Água Grande. Agora, uma curiosidade que todos têm e que também até agora ninguém soube responder para nós: onde ficava aquela cachoeira que na novela seria a fonte da jumenta, a fonte rejuvenescedora da Dona Beija? Essa cachoeira ficava a uns 8 quilômetros da cidade cenográfica, em Itaguaí. É uma cachoeira, o pessoal que participa dos cultos afro-brasileiros sabe que tem muitas oferendas feitas em cachoeira. Então, era uma cachoeira específica para trabalhos de candomblé e de umbanda, que a produção conseguiu ter como locação, e aí combinava uns dias que podia se gravar, podia se gravar. E tinham dias que Gracindo, Maitê, o Pitanga, eu, o Jonas, a gente, em vez de almoçar, a gente ia para a cachoeira na hora do almoço. Então era maravilhoso, que a gente, aquele calorão, gravando a manhã inteira, corria para a cachoeira, tomava um banho e voltava para gravar. Então era muito legal, Caio, porque era relativamente perto e era belíssima a cachoeira, belíssima. Então, pelas cenas parece ser mesmo. Você sabe se essa cachoeira ainda está aberta para visitação? Deve estar, sim. Eu acho que amanhã pelo menos uns 200 pessoas estarão lá. E aí você pode entrar na Federação da Umbanda, a Federação do Candomblé do Rio de Janeiro, e lá eles com certeza, deve ter um site, deve ter todas as cachoeiras, e essa aí é em Itaguaí. É linda, é linda. Só lembrando as pessoas, né? Eu falei que amanhã provavelmente cerca de 200 estarão lá, lembrando que estamos no meio de uma pandemia e vamos evitar esse tipo de aglomeração. Vamos ficar em casa, cachoeira, usando máscara. Exatamente. João, no comecinho a gente falou sobre a sua relação com Isaac Bardavi, com a Jusileia Teles. Eu queria saber duas coisas, pegando esse gancho. A primeira é a seguinte, vou explicar a pergunta. A sua segunda novela foi A Barba Azul, em 74, correto? Correto. E você fez um personagem antagonista que era o Tito. Exatamente. Em 85, a Globo fez um remake com outro título, A Gata Comeu. E, coincidentemente, quem fez o Tito estava também em sua segunda telenovela, que foi o Jaime Periar. Isso. Vocês se encontram em Dona Beija. Ele fazendo o Maestro Avelino e você fazendo Brigada. Eu queria saber, ele também, né, no comecinho de carreira ali, se ele ia até você, se ele perguntava alguma coisa, você gostou, fui bem, estou aprovado, você me abençoa. Não, isso não. A gente conversava sobre coisas da nossa vida. Mas, assim, em relação ao trabalho, o Jaime é um cara muito seguro de si. Ele não jamais faria se a gente gostou do trabalho dele ou não. Ele é muito seguro. Ele acha, então, enfim. Mas a gente conversava muito sobre várias coisas, tal. Por já ter feito... Eu não contracenei com ele na Barba Azul, mas ele já sabia que eu tinha feito o título da Tupi. Então, quando a gente se encontrou, ele já criou uma proximidade, a gente já ficou ali conversando e tivemos um convívio bom também, né? Na verdade, até no curso da novela, vocês se encontraram pouco, pelo menos nas cenas, né? Pouquíssimo, muito pouco. E a relação com o Erval Rossano? Como era? Eu adoro, quer dizer, adorava, né? Porque ele já faleceu. Olha, era um cara que você olhava assim à primeira vista, parecia um cara bravo, nada, o cara tinha um coração, ele admirava muito os atores e admirava muito os técnicos. Então ele é um tipo de diretor que você podia confiar. Ele segurava a onda, ele comprava todas as suas brigas. Se por acaso você tivesse alguma briga com a casa, ele estava sempre do lado da gente. Era um cara
que estava acostumado com televisão, então era um pé de boi, um trabalhador. Pra você ter uma ideia, cara, a gente gravava o dia inteiro, ele ia para o Russell, lá na Manchete, onde tinha ilha de edição, passava a madrugada inteira editando os capítulos, e dia seguinte estava lá. Era impressionante a resistência física que ele tinha, e aí era muito gostoso de trabalhar com ele. Porque ele tinha um humor, assim, e dava muita bronca. Ele dava umas broncas, mas ele dava umas broncas bem humoradas e tal. E estimulava muito o câmera a criar, estimulava muito o iluminador a criar. Ele é um cara que, aparentemente, parecia ser um cara centralizador, que não dividia a direção na edição com ninguém, mas na hora da produção, ele, sabe, estimulava todo mundo, os atores, né? Ele era muito legal. Então, era um cara de muito bom convívio, assim, não ficava na posição de diretor, sabe? Não ficava. Brincar, relaxar em você, sabe? Se você viesse com uma coisa muito formal, muito armada, ele já contava uma piada, já quebrava você, porque ele falava assim, não, cara, televisão não é isso, não, tá muito pomposo. Então, era um cara muito legal. Olha, lá tinham grandes atores que vieram de teatro, tinha o Sérgio Brito, tinha o Renato Borg, tinha a Maria Fernanda, Marilu Bueno, olha, tinha gente de peso ali. E a gente tinha uma coisa muito bacana com o Evaldo. Sabe, esses atores, esses grandes atores, tinham respeito por ele. Olha, era muito legal. Uma curiosidade para quem nos assiste, a Maria Fernanda, que fez a mãe do Antônio Sampaio, protagonista, é filha da Cecília Meirelles. Então, contracenar com ela deve ser de uma responsabilidade. E você está conversando com a história do Brasil, né? Com a história da poesia do Brasil, com a história da cultura do Brasil, né? Com certeza. Mesmo com o Renato Borg, que traz traz a toda uma cultura importante, uma ruptura num momento histórico do Brasil. Aí você tem o Sérgio Brito, que no Rio cria uma companhia com a Fernanda Montenegro, uma das mais importantes companhias de teatro do Brasil, né, que era o Teatro dos Quatro. Você tem o Antônio Pitanga, que tem uma tradição de cinema, assim, o cara, né? Olha, Caio, o elenco era assim, se olhar e falar, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo tinha gente começando, né? Tinha o Murtinho começando, o Jaime começando, né? Então era a Jusileia também estava meio que começando. Então era uma coisa muito bacana. Não posso esquecer também do Edson Silva. O Edson Silva é um cara maravilhoso. Um dos primeiros, cara que trabalhou no Teatrinho Troll, que era uma das primeiras experiências de TV ao vivo no Brasil, na década de 60. Grande amigo de Erval Rossano. Edson Silva, inclusive na cena que tem aí, que vocês botaram, ele chega para dar uma notícia, o delegado sai e fica jogando baralho. Ele era o mendigo da cidade. O Honorato. Era o mendigo da cidade. Então, tinha esses atores, Caio, atores de peso. E era maravilhoso. Ia todo mundo no ônibus. Então, você ia às 7 da manhã, Sérgio Brito conversando com o Pitanga, gente falando. Não, era lindo, cara. Era lindo. E dessa experiência, nasceu alguma amizade que perdura até hoje ou você perdeu o contato com todo mundo? Olha, entre os atores, não ficou uma coisa muito próxima. Mas toda vez que eu encontro algum ator que fez essa novela, é como se eu tivesse deixado ele ontem. Mas eu fiz um grande amigo, que não era ator, era da equipe de produção, era o assistente do Erval Rossano, Marcos Schettman, depois virou. Eu dirigi várias novelas na Manchete, várias novelas na Globo. Hoje ele está em Portugal. Dirigiu a primeira novela em Portugal, já ganhou o Emmy. Quer dizer, Marquinhos Schettman foi uma cria do Erval, assim. Esse é um grande amigo, é um irmão mesmo. E aí vão acontecendo essas ironias do destino. Quando eu conheci o Marcos Schettman, ele andava com uma Folha de São Paulo. O carioca andando com a Folha de São Paulo. A apresentação foi assim. Aí começamos a conversar. Aí eu soube que ele, nas férias, quando eu era menino, passava férias em Cambuquira. A família dele passava férias em Cambuquira, no Hotel Vitória, que era o hotel dos pais desse primeiro amigo meu, o Fábio Pedalino. Então, sabe, aí já virou uma coisa assim, muito íntima. E hoje eu sou assim, amigo da família do Marcos, frequento a casa dele. Enfim, a gente é muito próximo. Então, esse ficou para sempre. Engraçado, tem uma entrevista que foi divulgada pelo canal também, em que você fala, eu acredito que seja desse mesmo hotel lá em Cambuquira, e relaciona a sua ida para a televisão com o seu contato junto ao Grande Otelo
e a presença dele. Então, eu gostaria muito de ter conhecido esse hotel. Olha, o Marquinhos dirigiu o Caminho das Índias também. Não, esse hotel é o Hotel Silva, que era do meu pai. Tinha uma boa. Lá, Cambuquira era uma estação hidromineral, e na década de 40 era uma cidade de jogo. Então, tinha muitos hotéis com cassino. Quando acabou o jogo, começou um trabalho de turismo, então era uma cidade turística do sul de Minas. Tinha o Hotel Vitória e tinha o Hotel Silva, que era do meu pai. E o Grande Hotel fez muitos shows na boate do Hotel Silva. Tanto quando eu fui fazer Superman, quando eu fui fazer O Homem de La Mancha, com Paulo Tran, Bibi Ferreira e o Grande Hotel do Sancho Panza, quando eu falei de quem era filho, aí ele me pegou pela mão e me levou para a TV Globo. Então eu entrei na TV Globo pelas mãos do Grande Hotel. Quer dizer, que é coisa mais linda para a carreira de um ator ser levado pelas mãos dessa grande personalidade que foi o Grande Hotel e me botar na TV Globo. E aí, você sabe, né? Fiz a primeira novela na Globo em 74, aí as portas todas se abriram e eu investi mesmo nesse trabalho que eu acho que eu vim para o planeta para ser um comunicador através da arte de representar, né? E que você desenvolve lindamente, sem nenhum tipo de bajulação, porque eu assisti alguns trabalhos seus além da novela, é claro. Muito amor, sabe? Eu faço com muito amor, eu amo mesmo esse trabalho que eu faço. Agora, quanto a gente acaba passando ao longo da conversa para algumas perguntas que já estavam programadas, eu acho isso muito legal e vamos criando link com outras. Agora, desculpa. A gente vai no fluxo, né, cara? É bom. É bom que seja assim, mas agora eu vou dar só uma ruptura, saindo um pouquinho do que a gente está falando, porque eu queria conversar com você também sobre a reexibição que o SBT fez de Dona Beija. Era até interessante nos primeiros capítulos, antes da abertura, antes de mais nada aparecia. O SBT adquiriu legalmente essa novela Dona Beija e recomendava aos interessados a procurarem a emissora para receberem o quê de direito. Você chegou aí até o SBT para receber o quê de direito? Recebi sim. Recebi. E quanto a isso, eles... Diga. Não, quanto a isso, eles foram honestos. O SBC não está sendo honesto. Uma outra novela, Meus Filhos, Minha Vida, mas é uma outra história que eles estão vendendo para a Europa inteira e nós, atores, não ganhamos um centavo até agora. Está rolando um processo aí, mas aí é outra história. Mas, sim, em relação a Beija, eu recebi sim, e também quando a Manchete foi comprada pela IOF, lembra uma editora que comprou a Manchete? Uma editora de formulário, enfim, eles também acertaram o resíduo que tinham lá, lembra, foi até aqui em São Paulo, na freguesia do Ó, mas o SBT, na época da Dona Beija, foi correto. E você acompanhou essa reexibição? Eu vi, né? Eu vi alguns capítulos, sim. Eu gostava muito da novela. Eu vi, sim. Uhum. É engraçado você falando de venda de produções para a Europa, porque Dona Beija, a gente fala, mas eu acompanho os comentários, viu, pessoal? Tem muita gente falando sobre a exibição da novela no Chile, inclusive a novela, fizeram uma adaptação na Colômbia, salvo engano, de Dona Beija, para o tempo presente. Então, uma Dona Beija contemporânea. Nessas exibições, no caso da adaptação, até que não faz sentido. Mas na exibição estrangeira, vocês recebem pelo menos um comunicado de que a novela seria exibida? Cara, eu não soube disso, estou sabendo agora por você que a novela foi exibida nesses países todos. Infelizmente, não soube e também não recebi um centavo. Um centavo. É triste isso, viu? É triste. Eu acho que o Pedro Cardoso te dá as mãos nessas colocações. Ele tem uns pontos muito interessantes a respeito do direito de imagem, da questão do... O SBT, o Manchete, eles não agiram legal. Agora, isso a gente não pode falar da TV Globo. A TV Globo, nesse aspecto, é corretíssima. Eu já recebi R$22,30, uma venda do Azerbaijão. Mas é assim, você não deixa de pagar
um centavo. A Band também, quando fiz novela lá, pagava também quando reexibia. Mas Manchete e SBT, às vezes, não tinham um comportamento muito bacana com a gente. O pessoal está falando aqui, né, conversando conosco, frases motivadoras Vida 21. Depois seria até bom que o dono do perfil se apresentasse, porque eu gosto dessas observações. Está falando da apresentação de Dona Beija em Cuba. E no começo falamos sobre a sua mineiridade, da mineiridade da novela. É interessantíssimo que em Cuba as pessoas sabem onde fica Paracatu. Em Cuba as pessoas sabem onde fica Araxá. Sabem onde ficam Formiga, Pains, que é a terra natal da Beija. Isso é fantástico. É incrível, né? É incrível, porque acho que pega no inconsciente, né, da população cubana. Uma vez eu estava conversando, eu pratico Tai Chi, não é? E a tradutora do meu professor, a Lúcia Lee, é de família chinesa. E na época, a Isaura, com Célia Santos e Rubens Falco, explodiu na China. Eles falaram, o Rubens falou para mim que chegava lá, parecia um astro de cinema norte-americano, milhares de porto. Falei, Lúcia, por que um país comunista, como é que uma história dessa pega? O que pega no inconsciente da gente. São histórias dos nossos antepassados. Talvez isso em Cuba também pegue por aí. Então, cria essa identidade, né, tão forte com as pessoas. Com certeza. Com certeza. Pegou a mim e eu acho que é todo mundo que está nos assistindo agora, então é natural que isso aconteça fora do país também. João, no caso de a novela já foi reexibida, mas falou-se a respeito de um remake há muito tempo atrás, depois isso acabou não vingando, mas você participaria e mais, no caso de uma nova produção, dentre os atores que você conhece, tem algum que preencheria muito bem o perfil do Brigada? Deixa eu pensar aqui. Rapaz, deixa eu... Olha, ele talvez talvez pudesse fazer o Brigada assim, que é um ator que eu adoro, que é o Caio Blá. Caio Blá? E vi uma montagem da Bia Lessa do Grande Sertão Veredas aqui em São Paulo ano passado, o Caio Blá fazendo o Rio Paulo, era maravilhoso. Então eu acho ele, dessa nova geração, um dos grandes atores. E você participaria se fosse convidado para reviver algum outro personagem? Claro, poderia fazer o Beregard, né? O Belegard. Aí você ia poder se vingar das humilhações que sofreu. Então, o Honorato também, o personagem do Honorato é belíssimo, né? O cara que é o Lumpen, né? Que é fora da sociedade, mas que vê tudo, sabe tudo. É um personagem maravilhoso, né? Engraçado que em toda novela ambientada, especialmente aqui em Minas e novelas de interior, tem sempre um personagem marginal, né, à margem, um personagem muitas vezes alcoólatra, e esse foi foi o papel do Honorato na novela. O Gustavo... Desculpa, te cortei. O Gustavo Lima de Almeida pergunta como você, sendo mineiro, enxerga o retrato de Minas Gerais na teledramaturgia. Olha, eu enxergo bem, porque tivemos Dona Beija, eu fiz aqui na Band Serras Azuis, que era uma novela também ambientada em Minas. Teve a história da Hilda Furacão, que é em Belo Horizonte. Um dos trabalhos que eu mais gostei na vida, Caio, Grande Sertão Veredas, ali está a essência mineira, né, naquele trabalho que o Avancini dirigiu. Ali, sabe, se existisse só o Grande Sertão Veredas na teledramaturgia brasileira, acho que Minas Gerais já estaria belíssimamente bem representada. E contou com a presença da Bruna Lombardi, que, segundo informações, foi uma das atrizes cotadas para fazer Dona Beija. Não sabia disso, não. Eu estava na esperança de que você soubesse para me dar detalhes. Eu não sei, não. Mas a Maitê caiu, encaixou, né? A Maitê era perfeita. Essa coisa que acontece, né?
o ator ou a atriz encaixa no personagem, aí pega mesmo, né? Aí pega. Finalizando, aliás, quase finalizando, eu queria que você dissesse pra gente qual o maior legado que essa novela deixou para você, enquanto pessoa, enquanto ator, nas suas mais diversas faces. Olha, o primeiro legado foi contar a história de um personagem do meu estado. O segundo foi ter a oportunidade de conhecer a obra que um parente meu fez. Vi que ali está impressa minha identidade digital, meu DNA, em cada canto daquele hotel tem um pontinho do Signorelli. A outra foi ter aberto um... Não, mas já tinha feito, né, o Marquesa de Santos e tal, mas ter continuado uma possível abertura de um mercado de trabalho para nós atores e técnicos através da Manchete. E o outro legado a nível pessoal e humano foi essa amizade com o Marco Schettman, que é uma amizade que eu prezo muito, e são almas que você vai encontrando, poucas e raras almas você encontra na vida, você sabe que ali você pode confiar, que você pode caminhar, que você vai evoluir junto com a pessoa. Então, para mim, nessas coisas, eu sou muito grato ao Herval por ter me dado essa oportunidade, inclusive num momento difícil financeiro da minha vida. É mesmo? Filha pequena, e o Herval me estendeu a mão e em seguida me contratou para fazer Mania de Querer. Que aí é uma outra novela da Manchete, foi feita em seguida de Dona Beija. Então esse foi o legado, Caio. Foi muito bom, foi muito positivo fazer Dona Beija. Agora... Adolfo Bloch, então, a gente se divertia muito, inclusive com o Adolfo Bloch, que às vezes aparecia lá, quando fazia umas loucuras dele, de cunho sexual, que não dá para falar aqui. Mas era engraçado. Para o pessoal que não acompanhou essa época, Adolfo Bloch era o poderoso chefão da Manchete, né? Era o proprietário do grupo Manchete. Nossa. Mas ficava ali com a gente, contando aqui. Era um boss legal. Que ótimo. João, agora saindo da Dona Beija, falando sobre... Agora, saindo do Brigada, deixando o personagem subir e falando de você enquanto ator na atualidade. Fala pra gente sobre seus trabalhos no momento, e eu gostaria de falar de um deles, porque eu acho que ele merece um destaque especial. Bom, Caio, eu há 17 anos e meio faço um espetáculo sobre a vida de Gandhi. Se chama Gandhi, um líder servidor. Então, há 17 anos, eu faço esse trabalho com muito amor. Olha, já me apresentei no Brasil praticamente inteiro, já me apresentei na Índia, na Alemanha, na Inglaterra, na Áustria, na Suíça, Portugal, Moçambique. Então, é um trabalho assim que me abriu uma oportunidade imensa. E falar de Gandhi, né? Eu estou assim, encantado há 17 anos e meio fazendo esse personagem, os valores de Gandhi, ainda mais nesse momento do planeta, mensagem de paz, uma mensagem de amor genuíno, verdadeiro. E de 2 anos para cá, eu estou com o espetáculo pronto, que se chama Os 3 Últimos Dias, o Desassossego de Fernando Pessoa, que é o Fernando Pessoa no hospital quando vai morrer. São as 3 monólogo também escrito como Gandhi pelo Miguel Filiage. Quem dirigiu o Gandhi foi Miguel Filiage, quem dirigiu o Fernando Pessoa é o Carlos Messene. Então eu estou com esses 2 trabalhos, o poeta Fernando Pessoa e esse líder político pacifista, o Gandhi. Então são 2 trabalhos que me enchem de alegria, me enchem de satisfação, de vontade, de entusiasmo, de tocar para frente. E como é que nós, que somos seus fãs, podemos encontrar esses trabalhos? Em quais plataformas, especialmente agora, durante a pandemia? O Fernando Pessoa ainda não tem nenhum marcado, mas assim que marcar, eu me comprometo em avisar você e você pode divulgar. Mas aqui eu já posso dizer para vocês, no dia 22 de dezembro, às 8 horas da noite, faremos um espetáculo do Gandhi pelo Simpla, pelo Zoom, com os ingressos no Simpla. Então, vou pedir para vocês começarem a me seguir no Instagram, João Signorelli Oficial, que eu posto os flyers, o endereço, o horário. O endereço não, porque é o endereço online. E também no meu canal do YouTube, João Signorelli Oficial,
tem trechos do Gandhi, tem trechos do Fernando Pessoa. E no dia 13 de dezembro, às 17 horas, eu e Luiz Bueno inventamos um novo trabalho junto com o Fernando Pessoa. Ele toca, ele improvisa os temas musicais, e eu falo o texto como se eu estivesse cantando o texto do Fernando Pessoa para ele. Porque o espetáculo está bonito, o espetáculo não tem nada marcado e a gente também não pode estrear em teatro. Então, já aviso a vocês, dia 13 de dezembro, esse é de graça, às 17 horas, Fernando Pessoa. É até bonito o nome que o Luiz botou. Com Fernando Pessoa, a música voa. E a gente precisa disso nessa época de pandemia. Cultura e bom gosto. Dia 22 de dezembro vai ser um espetáculo pago, porque a única maneira que a gente tem de trabalhar agora é online. Então, uma vez por mês esse ano, eu fiz o espetáculo do Gandhi, com ingressos a R$80, a pessoa paga R$80, assiste a peça e ainda ganha um link para ficar com o espetáculo gravado, para poder ver em casa, poder mostrar para muita gente. E o ingresso no dia 22 de dezembro vai custar R$44, e metade do meu cachê eu vou doar para uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Faz um trabalho muito precioso em Moçambique, no Nordeste brasileiro. Então, peço a vocês nos ajudarem a assistir dia 22 de dezembro o Gandhi e dia 13 de dezembro Fernando Pessoa. O tema é Dona Beija, esse finalzinho a gente deixa um espaço para conhecermos a vida atual do ator, mas eu quero romper o protocolo e fazer duas perguntinhas sobre a sua caracterização como Gandhi, porque eu achei fenomenal. A primeira delas, queria que você falasse rapidamente, antes de a gente esgotar o nosso tempo, do encontro que esse personagem fantástico proporcionou entre você e o Dalai Lama, entre você e o Arun Gandhi, que é o neto do próprio Gandhi. E depois eu queria também que você destacasse para a gente se a sua espiritualidade foi transposta para o personagem ou foi o contrário. Você começou a se preocupar com a sua espiritualidade a partir do Gandhi. Bom, Caio, não dá para passar incólume por um personagem desse, né? Eu costumo brincar, dizer que eu vi um tsunami do bem na minha vida. Através do Gandhi, pela Associação Palas a Pena, eu fui convidado para ser mestre de cerimônias nas duas últimas vezes que a sua santidade Dalai Lama veio ao Brasil. Então, trabalhei com esse homem duas vezes, mostrei uma foto dele, porque na biografia dele, fui ler a biografia dele, com 19 anos ele é chamado para conversar com Mao Tse-tung e Xu Enlai na China para resolver o Tibete. Ele fala que um garoto de 19 anos enfrentar essas feras políticas, eu vou passar em Nova Delhi, vou no túmulo do Gandhi, vou meditar e pedir orientação para o Gandhi. Aí mostrei uma foto minha de Gandhi, ele só me chamava de Mr. Mahatma Gandhi, era muito legal essa... Foi maravilhoso, foi emocionante. E depois, quando ele veio, eu fiz um pocket show para o Arun Gandhi, com tradutora. E no dia seguinte eu liguei para a pessoa que me levou até, ele falou, o que o Arun achou? Ele falou, ele ficou muito emocionado com a homenagem que o Brasil fez a ele e mandou um recado para você. Porque ele conviveu com o Gandhi até os 5 anos de idade. Então ele falou assim, diz para aquele rapaz que ele é muito parecido com o meu avô. Caio, aí eu ouvi, cara, eu caí na cadeira, fiquei doido, comecei a chorar, pelo amor de Deus. E aí, foi isso que aconteceu. Mas a espiritualidade veio antes. Eu estou com 64 anos. Aos 23 anos, eu comecei a praticar Tai Chi Chuan. Me formei na faculdade de jornalismo, virei para o meu professor, o Liu Pailin, falei, acabei de me formar em jornalismo, adoro escrever, estou cansado de trabalhar como ator, é muito ego, é muita vaidade, é muita competição, eu prefiro ficar quieto na minha casa escrevendo. Ele falou, não, a tua missão na vida não é através da escrita, é através da fala. Faz o seguinte, entra em todos os cantinhos, não se fixe em nenhum e desaga no mar. Assim você não vai ficar preso a nada. E aí, quando ele falou isso, eu falei, tá bom. Quando o Miguel Filiage me chama para fazer o Gandhi, na hora eu lembrei dessa conversa com o Liu Pailin. Eu falei, tá aí, vou poder, através do Gandhi, cumprir minha função como artista, como cidadão, fazer um trabalho político, social, cultural e usar a minha voz. Então, olha, Caio, eu, desde 12 anos de idade, na minha cidade natal, em Cambuquira, tem um homem chamado Belchior, que a gente chama de Brechó, que é um pai de santo. Ele é o psicólogo da minha vida, eu e o Fábio, com 12 anos de idade, a gente ia lá contar dos nossos problemas,
das meninas que não davam bola para a gente, e o brechó ouvia a gente, primeiros cantores. Então, desde 12 anos, eu queria saber o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Depois, fui para São Paulo, fui criado numa família católica, cheguei até a primeira comunhão. No ginásio, começo a namorar uma menina que é presbiteriana, começo a frequentar uma igreja presbiteriana, depois fui fazer um curso de teatro que era ligado ao pessoal do Osho, depois comecei a tomar Daime, até que eu cheguei no Tai Chi, encontrei minha família espiritual no Tai Chi e agora na Yoga. Então, a minha busca espiritual foi coroada com a presença do Gandhi na minha vida e do Fernando Pessoa também, que era um baita médium, né? São 36 heterônimos que o Fernando Pessoa tem. Então, eu já tinha uma busca espiritual, e o Gandhi veio para falar, Cíntia, agora então vai cumprir a tua missão, e me deu uma independência, Caio, que para um ator no Brasil é muito difícil fazer um monólogo, que não é comédia, que tem coisas sérias. Tem histórias de humor, vocês vão assistir a peça, tem histórias de humor na peça, tem 3 histórias muito engraçadas do tipo de humor que o Gandhi tinha, e ficar 17 anos e meio, ter uma carreira internacional. Então, eu poderia dizer não para a TV Globo, que queria que eu fizesse o assassino do Chico Mendes na minissérie Amazônia. Eu disse não, não quero. Eu era o papel de amigo do Chico Mendes. Eu falei, nossa. Gandhi enfrentou o maior poderio político-militar da época sem dar um tiro e venceu. Eu enfrentei na gentileza o maior poderio de telecomunicações do Brasil, que é a TV Globo. E a TV Globo dá razão para ator, quer dizer... Então, isso o Gandhi me deu, essa base, essa segurança de que eu não acho que o trabalho é esse. Então é isso. Eu dei uma olhada em algumas cenas, vale muito a pena. Pessoal, pode ir sem medo, porque é um primor. E eu vou me despedindo, então, de você, João, agradecendo muito pela sua disponibilidade, pela sua paciência, pela sua simpatia comigo, com todos nós que estamos aqui hoje com você. Queria aproveitar também para pedir a todos que continuem seguindo o nosso canal, Novela Dona Beija, e vamos prosseguir com as nossas lives com o elenco. Em breve teremos live com Maiara Magre, que fez a personagem Maria. Maravilha. Maria Sampaio. Já terminou? Estou te cortando? Não. Teve um delayzinho aí na sua conexão. Eu queria também agradecer a você, ao Thiago, por essa oportunidade. Imagina, é uma alegria conversar sobre os trabalhos que a gente faz. Eu acho que a gente que é ator, que trabalha com o público, é um prazer poder conversar com as pessoas e poder contar algumas coisas que às vezes podem ser interessantes. Então, e divulgar também o nosso trabalho, nos divulgarmos. Então, eu sou muito grato a vocês. Adoro falar com pessoas de Minas Gerais, então não tem nem quando vê esse leve sotaque no ouvido da gente. Então, estou muito feliz de ter conversado com vocês e continuem, sigam o canal. João Signorelli Oficial. Eu deixo aqui um grande e fraterno abraço para todos vocês. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e boa noite. Boa noite.